Olá galera que nos acompanha aí no Airsoft Tech Blog, nossos clientes aí de Plus e galera do YouTube. Aqui é o Diógenes quem fala, da oficina e da loja Plus.com. Hoje nós estamos aqui em nossa oficina trabalhando com um projeto de uma DMR, uma EG DMR, e vamos aproveitar que estamos trabalhando com essa DMR para poder mostrar para vocês um serviço bem essencial, um serviço que é necessário fazer nas AEGs, mesmo porque a grande maioria vem com um serviço mal feito de fábrica, que é o serviço de shimming. O shimming é um serviço preventivo e ao mesmo tempo trabalha com melhora a eficiência do ciclo da EG, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando com um serviço preventivo, a gente está melhorando a eficiência das engrenagens. E por que é preventivo e por que melhora a eficiência? Preventivo porque as engrenagens precisam trabalhar com o máximo possível de contato entre os dentes, ok? Para que haja distribuição da pressão. Quando é aplicada a força aqui, existe uma pressão nos dentes. Então, para que a área de contato aqui aumente um com o dente, malhando os dentes um com o outro, de modo que essa força, essa pressão que vai ser aqui, ela vai ser distribuída numa área maior. Porque quando ela é distribuída numa área menor, por exemplo, quando os dentes estão mal encaixados, então o que acontece? Essa área aqui, ela vai receber, por ser uma menor superfície de contato aqui entre os dentes, ela vai receber toda a força. E ela vai distribuir a força também na outra engrenagem com o mesmo, na mesma área. Como essa área aqui é menor e a aplicação de força vai ser maior aqui, então o que acontece? De pressão, ela vai ficar uma área propensa a estragar, a danificar. Então, quando você aumenta a superfície de contato, você está fazendo com que haja uma maior distribuição da pressão. Ao mesmo tempo, você tem que fazer com que as engrenagens trabalhem sem encostar uma com a outra, uma na outra. Encostar lateralmente, né? Porque os dentes vão encostar, obviamente. Então, sem permitir que haja contato lateral, nessas laterais. Nessas engrenagens aqui, por exemplo, é possível observar que tem marcas de contato, desgaste feito aqui, ó. Então, provavelmente essa gearbox aqui estava raspando as engrenagens uma na outra. Tem essa marca aqui e tem marca aqui embaixo também, que significa que havia contato também com a própria casca da gearbox, tá? Então, o serviço preventivo é nesse sentido. E melhora a eficiência por quê? Porque com menor atrito entre as engrenagens e menor atrito entre as engrenagens com a gearbox, ocorre menos calor, as engrenagens trabalham mais livremente, ou seja, força menos o motor e ao mesmo tempo diminui o barulho. Então você fazendo a regulagem das engrenagens, você vai produzir um ciclo mais eficiente e ao mesmo tempo vai produzir menos barulho, porque a maior parte do barulho que vem de uma EG não é do cano, como nas armas de fogo, por exemplo. A fonte de barulho é do funcionamento das engrenagens. Então, quando a engrenagem trabalha eficientemente, menor será o barulho durante o disparo também, tá ok? Você vai precisar, para poder fazer isso daqui, você vai precisar da própria gearbox, obviamente, engrenagens, arruelas, shimmings, o pistão, os parafusos da gearbox, uma chave para parafusar os parafusos na gearbox, tá? Nesse caso aqui são parafusos Phillips, com a cabeça Phillips, então precisa de uma chave Phillips. Se forem parafusos Allen, tá ok? O motor também é necessário.
E se você tiver alguma outra ferramenta, por exemplo, eu utilizo uma facazinha, porque às vezes tem umas arruelas que ficam muito próximas da engrenagem, às vezes não quer sair, eu utilizo uma faquinha para poder retirar, tá? Mas isso aí não é necessário, assim, obrigatório. Retire tudo da gearbox, inclusive eu tirei até a alavanca de corte que fica aqui. Eu não vou retirar a caixa de gatilho, do contato de gatilho, porque eu já havia instalado um MOSFET, eu produzi um MOSFETzinho aqui, na própria oficina, e instalei, porque essa gearbox aqui, essa egg vai utilizar bateria LiPo 11.1. Então eu produzi um MOSFET e instalei para o cliente, tá? Na gearbox. E para poder retirar essa caixa de gatilho, eu tenho que tirar a solda dos fios, depois fazer de novo. Como eu já havia feito, vou deixar aqui, não vai me atrapalhar, mas no seu caso aí você pode retirar, tá bom? As arruelas costumam vir em 3 espessuras diferentes. Elas costumam vir com 3 espessuras e às vezes com um diâmetro um pouquinho diferente da outra, o formato. Por exemplo, a SHS manda uma que tem formato de octógono, tá? Octagonal. Então, o que acontece é que as espessuras são diferentes. O que importa é a espessura, o formato, o diâmetro, até que não importa muito não, tá? Essa nossa aqui nós vamos utilizar a que a gente vende na loja mesmo, 3 espessuras, sendo que a mais fina vem com um diâmetro um pouco maior, certo? Essa gearbox eu já fiz o shimming dela anteriormente, antes de fazer o vídeo, porque como eu disse eu já estava trabalhando nessa egg e eu estava escrevendo sobre shimming para poder postar no blog, mas escrever sobre shimming não é uma tarefa muito fácil, porque o serviço não é muito simples de ser feito assim. Então eu preferi criar um vídeo, não sou muito familiarizado com vídeo, edição nem nada não, mas eu vou produzir um videozinho simples aqui para vocês, espero que possa ajudar. Trabalho de shimming então é alinhar as engrenagens. Nós temos dentro de uma gearbox, por exemplo uma gearbox V3, nós temos 5 engrenagens, tá? Não é só 3, não é só essas engrenagens aqui. Então para poder funcionar, nós precisamos de 5 engrenagens. Nas pistolas elétricas tem mais, mas numa gearbox V2, V3 convencional de AEG mesmo, nós temos 5 engrenagens, que são as 3 que a gente já conhece, que vocês já conhecem. O pistão é uma engrenagem, só que linear, tá? Muitas vezes a gente está acostumado a enxergá-lo aí apenas como um êmbolo, né? Que vai projetar para frente empurrando o ar, mas ele é uma engrenagem, tá bom? E tem também o pinhão do motor, que também é outra engrenagem. Temos que fazer o shimming e adequar a altura do motor, a pressão que ele vai receber, tá ok? Então, na hora de fazer o shimming, a gente tem que considerar as 5 engrenagens e não essas 3 convencionais que a gente entende. Vou retirar o motor e o pistão aqui temporariamente, deixá-los ali separados. Vamos trabalhar com as engrenagens. O que se espera do shimming? O que a gente espera quando a gente está fazendo shimming? Como é que a gente sabe se está bom ou se não está? Bom, o shimming serve para eliminar primeiramente primeiro o movimento que a engrenagem faz nesse sentido, no sentido do eixo, para lá e para cá, esse movimento, porque ela quando não está bem calçada, ela vai fazer esse movimento, e quando ela faz esse movimento, muitas vezes ela encosta uma na outra, ou encosta na própria parede da gearbox, na própria casca da gearbox, e ao mesmo tempo a gente espera que ela continue rodando livremente. Quando ela está mal calçada, quando ela não tem calça, ela vai rodar livremente. Porém, ela vai produzir muito movimento lateral. Aqui não está calçado, observe que o rolamento chega, quase que entra para dentro da gearbox, tá? Então ela vai rodar livremente e ao mesmo tempo produzir aqui. Então nosso intuito é que ela continue rodando livremente e ao mesmo tempo eliminemos esse movimento lateral, tá?
Vou retirar esses shimmings aqui, essas arruelas daqui. Vou pôr aqui na lateral. Como eu já disse, eu já havia feito o trabalho de shimming aqui. Eu vou apenas passar os conceitos para vocês. Porque um trabalho bem feito aqui eu gasto mais ou menos 1h30. Porque em alguns casos eu tenho até que lixar as arruelas para poder achar a altura ideal, tá? Porque às vezes a combinação não dá certo. Só a combinação delas não dá certo. Então, às vezes eu tenho que pegar uma mais grossinha um pouquinho para tirar uma folga. Eu vou lixando com a lixa bem fininha até que eu encontro o ponto correto, tá? Então é um trabalho minucioso e um trabalho perfeito aí, às vezes requer até que a gente precise lixar a arruela. O trabalho, inicialmente, a gente tem que fazer o shimming das engrenagens para a gearbox, eliminando primeiramente esse movimento e deixando elas rodando livre, tá? Então, todas as vezes que você fizer aí, para cada uma dessas engrenagens, para cada uma das engrenagens, é necessário, depois que você acha mais ou menos a altura aqui, fechar a gearbox com as engrenagens lá, como se você estivesse fechando normal, tá? Porque ela vai trabalhar pressionada por causa dos parafusos e tudo mais, então é necessário parafusar todas as vezes que você fizer encontrar as engrenagens, as arruelas do tanto certo, você vem cá e aperta. Aperta e vê se está ok. Se tiver apertado, você tem duas opções. Retirar uma arruela e deixar menos uma arruela e apertar de novo e ver qual é o resultado. Se de repente essa que você tirou foi muito, você tirou e esse movimento foi muito, ela passou de apertada para movimentar mais, aquela arruela que você tirou, você apenas substitui ela. Ao invés de tirar, você substitui por uma mais fina. Então você vai fazendo esse balanceamento, esse controle, até que você encontre a altura ideal, tá? Vou fazer com essa primeira engrenagem aqui para vocês entenderem como é que é. Inicialmente, eu gosto de colocar pelo menos um em cima. Vou colocar uma arruela em cima. Vou até passar um pouquinho de graxa aqui para poder fixar a arruela, para poder dar dinâmica no vídeo aí. E adicionar duas arruelas embaixo pelo menos. Como eu disse para vocês, vamos fechar a gearbox. Fechar a gearbox, como se a gente tivesse já deixando pronta pro jogo, tá? Essa gearbox aqui, além desses 3 parafusos, ela tem uma capa que vem aqui, que trava também. Não vou utilizar, porque como eu disse, já está feito o shimming. Mas no de vocês aí, adiciona também. Porque aí você vai ter a noção exata, tá? É um trabalhozinho que leva tempo, requer tempo para você fazer. Se você fizer mal feito, não vai ter o mesmo efeito. Então, como eu disse para vocês, quando a gente faz o shimming, a gente quer duas coisas. Primeiro, que a engrenagem rode livremente. Observe, a engrenagem aqui está rodando livremente. Não sei se é possível ver no vídeo aí, mas ela está rodando livremente. E ao mesmo tempo a gente elimina o movimento nesse sentido, no sentido do eixo. Eu pressiono com um dedo aqui embaixo e com a chavezinha eu pressiono em cima. Eu consigo sentir, nesse caso aqui, um movimento mínimo. Eu consigo sentir, porque eu estou apertando com o dedo aqui, é possível sentir esse movimento mínimo do eixo. Mas é um movimento tolerável, é uma tolerânciazinha que existe, mesmo porque a gente está utilizando rolamentos. Então os rolamentos, eles às vezes
permitem esse deslocamento lateral, tá? Até não é muito bom você forçá-lo, tipo, não deixar nenhum movimento, porque as esferas que aqui estão aqui dentro, elas muitas vezes podem trabalhar mal posicionadas e aumenta o desgaste do rolamento. Mas se for mancal normal, um bushing normal, sólido, você pode utilizar, pode até deixar zerado. É muito difícil zerar, mas aqui o objetivo já está cumprido, ó. Engrenagem rolando livremente. Engrenagem rolando livremente e sem movimento lateral, tá bom? Então, aqui está perfeito. Se tivesse ficado apertado, eu tinha que tirar a arruela ou substituir por uma mais fina, até encontrar a combinação perfeita. Você pode ir adicionando por baixo, pode ir adicionando por cima, porque essa relação aí você vai mudar depois quando você for fazer o shimming das engrenagens, tá? Bom, feito com uma engrenagem, você vai para a outra. Vai para a central, engrenagem central. Procedimento é o mesmo. Adiciona algumas arruelas por baixo. Adiciona arruelas por cima. Coloco na gearbox. Fecha a gearbox como se eu estivesse finalizando o serviço com ela, tá? Então, mais uma vez. Qual que é o intuito dessa aqui? A mesma coisa. Eliminar o movimento lateral e permitir que ela role livremente. Pressiono por baixo. Aplico um pouquinho de força em cima. Não há jogo. Com a ferramentazinha eu consigo rodar a engrenagem, tá? Está rodando perfeitamente, não é possível ver aí. O vídeo não permite ver, mas está rodando livremente. Então, mais uma vez está ok. Repito o processo com a outra. Não vou repetir aqui, até por causa do tamanho do vídeo. Não vou repetir, tá? Não vou repetir aqui agora, mas você aí em casa faz a mesma coisa com a engrenagem de setor. Beleza. Terminado esse procedimento, feito isso em todas as engrenagens, é hora de você fazer... Deixa eu colocar aqui na ordem aqui, porque senão depois se perder, meu amigo, tem que fazer tudo de novo. Depois que você fez com as 3 engrenagens, tiver feito com as 3 engrenagens, aqui o meu, como eu disse, já está feito. Vou só adicionar aqui, deixar pronto. Vou deixar pronto aqui, tá? Então deixa ali, tá ok. A engrenagem está pronta. Chegou nesse ponto aqui agora. Chegou nesse ponto, você terminou de alinhar as engrenagens com a gearbox. Tá na hora de alinhar a engrenagem com o pinhão do motor, tá? Então vamos fechar aqui agora. Só para... Esse motor está sendo instalado agora. Vou dar uma olhada aqui se está tudo ok, se ele está encaixando perfeitamente.
Tá encaixando perfeitamente, pode olhar aí, né? Não tá dando diferença. Ele não foi feito ajuste de altura ainda, então essa parte ainda não foi feita. Vou aproveitar para fazer agora. Coloca o rolamento, não esquece. Coloca a engrenagem. E para você testar, para você olhar se está mais ou menos na altura o motor, você coloca o motor. Se fosse uma Gearbox V2, você colocava dentro do pistol grip lá, normal, do motorzinho, e vinha e colocava aqui. Encaixava ele. Encaixa ele e olha por baixo. Olhando por baixo, você vai ter uma noção da altura da engrenagem. Tenta colocar a engrenagem, muitas vezes ela vai ficar suspensa no próprio motor. Então você tenta alinhar ela e dá uma olhada para ver como é que ela está na altura. A altura desse motor aqui está perfeito já, não é necessário mexer, tá bom? Mesmo ele estando zerado lá no parafuso, a altura desse eixo aqui é perfeito, já veio na altura ok. Então alinhou isso daqui, o que você vai fazer? Vai fechar a sua gearbox só com essa engrenagem aqui mesmo. Vai fechar como se estivesse encerrando, tá? Do jeito que eu te falei anteriormente. Apertou, apertou, apertou. Então você vai fazer o seguinte: você vai introduzir o motor aqui dentro, aqui, o pinhão do motor, vai segurar como se ele tivesse parafusado. Se você quiser até parafusar, pode fazer. Ou você vai segurar com a mão, como se fosse o pistol grip lá. E você vai introduzir uma chave de fenda, alguma coisa bem fininha lá na engrenagem. E tentar mover a engrenagem. Tentar mover a engrenagem. Se ela tiver um movimento mínimo, é aceitável, tá? Se ela tiver um movimento mínimozinho, se você tentar circular ela, não é para circular, tá bom? É só para você forçar de um lado para o outro, fazendo ela tentar ela girar. Se ela girar minimamente, bem irrisório, um movimento bem irrisório, é aceitável. Se ela fizer um movimento, meio que em falso em cima da cabeça do motor, significa que está ocorrendo excesso de pressão. Desculpa, falta de pressão. Então você precisa ajustar baixando essa engrenagem. Baixando a engrenagem, tá bom? Então é necessário você deixar ela rodando não muito livremente. Porque se ela estiver livre, ela vai produzir ruído durante o giro. Se ela estiver muito apertada, o motor também vai sofrer. E ele vai produzir um som agudo, tá bom? Então tem que encontrar a altura ideal. Nesse caso, como eu já disse, já está feito o shim, então não precisa repetir o processo. Então vou só retirar. Fez a altura, corrigiu a altura do motor, do jeito que eu estou falando para vocês, deixando o mínimo possível de movimento da cabeça do motor com a engrenagem, do pinhão do motor com a engrenagem. Então o que acontece? Você já pode passar para a próxima etapa. A próxima etapa qual que é? É alinhar as próprias engrenagens. O que é esse alinhamento? É permitir que a engrenagem tenha o máximo de contato entre os dentes, com os dentes, tá? E ao mesmo tempo não permitindo que uma encoste na outra, que uma não encoste na lateral da outra, no corpo uma da outra, tá bom? No disco. Então, vamos partir dessa daqui para as outras. Começamos com o motor já foi introduzido aqui. Quando você fizer, se for uma Gearbox V2, você pode fazer esse movimento na lateral aqui. Esse aqui, como é uma 3, eu introduzi a faca aqui e tentei fazer esse movimento. Quando eu tentei fazer esse movimento aqui, o motor estava justo, tá? Então o movimento é quase que insignificante, mas existe. Isso é o ponto ideal. Se o motor estiver meio afastado, a engrenagem vai fazer muito movimento.
ela vai girar muito, ela vai fazer muito movimento assim. Então, esse movimento é ruim. Se ele também não fizer movimento algum, nada, 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 pode ser que exista um excesso de pressão aqui, tá bom? Então, se você não tiver espaço aqui, o ideal é afastar o motor um pouquinho. Se você tiver folga, talvez o ideal seja você apenas empurrar o motor um pouco, tá bom? Então, vamos lá. Feito do motor, vamos passar para as engrenagens. Adiciona a engrenagem. Para essa engrenagem aqui, eu até me lembrei, para essa engrenagem aqui nós vamos inverter. Nós vamos pegar a parte de cima da engrenagem, tá bom? E vamos introduzir, primeiramente, bevel gear e depois a spur gear. Por quê? Porque fica mais fácil de você visualizar a altura dos dentes, a altura com que está trabalhando os dentes. Esse disco aqui, ele tem que trabalhar permitindo que os dentes tenham o maior contato possível, sem encostar a parte de baixo nessa parte da engrenagem. Então ele não pode raspar aqui, ele não pode raspar nesse lugar, e também não pode deixar que os dentes fiquem acima do nível desses dentes aqui, tá ok? Então não pode raspar aqui e também não pode sobrar dentes. Aqui ele está perfeitamente alinhado, tá bom? Então, achou esse aqui? Como é que eu faço? Se ficar muito alto, então eu substituo a engrenagem. Eu passo a engrenagem, se estiver muito alto aqui, eu passo uma engrenagem mais grossa que está aqui embaixo, aqui para cima, e passo uma fina daqui para baixo, tá? Então vai fazendo essa alternância. Tiro uma daqui, passo para baixo. Pego uma de baixo, passo para cima. Não vai mudar mais o tipo de arruela, tá bom? Não tem como mudar mais, porque você já fez o shimming certinho. Então não é possível mais você substituir as arruelas. No sentido de pegar outra lá no seu conjunto lá que você comprou e substituir. Você vai apenas fazer a alternância em cima, embaixo, embaixo, em cima, embaixo, em cima, em cima, embaixo, tá? Então você vai tirar se ficar baixo, você pega uma mais grossa de cima aqui e põe para baixo. Pega uma de cima mais grossa, põe para baixo, pega uma mais fina daqui e substitui. E vai fazendo esse jogo aí, tá bom? Até você encontrar a altura ideal para que o dente aqui tenha o maior contato possível, sem encostar a parede, sem encostar o disco dessa engrenagem nessa parte aqui da engrenagem de baixo, tá bom? Feito isso, feita essa parte do serviço, deixa eu retirar aqui e guardar aqui, porque senão depois vira bagunça. Feita essa parte do serviço, você volta novamente com a outra parte da engrenagem, põe a spur gear, traz a bevel gear e instala. O princípio de alinhamento da altura dessas duas engrenagens é o mesmo que você utilizou na bevel gear. O problema agora é o seguinte, já que você achou a altura dessa aqui em relação a essa daqui, achou a altura, encontrou a altura normal, encontrou a altura dessa aqui em relação a essa, para elas trabalharem na altura ideal. O que vai acontecer? Você não vai poder mais mexer na altura dessa engrenagem central da spur gear, você não mexe nela mais. Você vai ter que fazer com que os dentes dessa engrenagem, esses dentes de baixo aqui, essa coroa aqui, trabalhe com essa coroa de cima da spur gear, sem permitir que esse disco encoste nesse disco. E ao mesmo tempo permitindo que haja contato dessa coroa superior com essa coroa inferior aqui na maior área possível. Então é a mesma coisa. O que você vai fazer aqui? Se estiver encostando, os discos estiverem encostando, você vai subir essa engrenagem.
Subir que jeito? Você pega uma arruela daqui e passa para baixo. Ou substitui uma arruela mais fina de baixo por uma mais grossa, até você encontrar o balanço ideal, tá? Então, essa aqui, como eu disse, já está feito. Passa a arruela para baixo, uma dessas arruelas para baixo. Sempre deixa uma arruela, tá? Sempre deixa uma arruela de cada lado, para o eixo não trabalhar diretamente no rolamento, para o eixo da engrenagem não trabalhar encostado direto no rolamento. E aí você vai fazendo a permuta das arruelas dessa engrenagem aqui no próprio eixo dela. Passa de baixo para cima, de cima para baixo, até que você encontre a altura ideal em relação aqui. Tá, como teste final, depois que você fizer tudo isso aí, para saber se está tudo funcionando ok, você fecha a sua gearbox. Como você não trocou arruelas, não substituiu arruelas, então o que que acontece? Vai continuar com a mesma altura, né? Só vai mudar a altura das engrenagens uma em relação à outra, tá? Uma engrenagem em relação à outra. Vamos fechar a gearbox. Vamos selar a gearbox aqui, tá? Esse aqui não está encaixado, então vamos encontrar o encaixe aqui. Encaixou. Não sei porque não estava encaixando aqui, mas finalmente encontrou o caminho aí. Eu acho que a caixa de gatilho deve ter ficado fora um pouquinho ali, então ela estava atrapalhando fechar. Então, terminou. Pois fez o serviço todinho. Achou a altura das engrenagens. Depois eliminou a folga das engrenagens. Depois achou a altura uma em relação à outra. Você pode fechar e faz o teste para ver se ela está rodando livremente. Observe que está rodando livremente. Olha, observe. Rodando livremente, tá bom? Não está raspando porque eu consigo ouvir o som apenas das engrenagens. Quando tá com problema aqui, você escuta raspando, um barulho de raspagem, como se a engrenagem estivesse raspando na gearbox. Ou muitas vezes você consegue ouvir o barulho da engrenagem raspando uma na outra. Aqui está perfeito. O som que tem é só esse. Não há jogo nas engrenagens. Tá excelente, tá? Bom, terminada essa parte aí, o último teste que você tem que fazer é da última engrenagem. Não podemos esquecer a última engrenagem, tá? A última engrenagem que você vai fazer é o pistão. Alguns detalhes que eu preciso passar para vocês é o seguinte, um detalhe que é importante. A engrenagem de setor, a sector gear, ela não pode ficar muito alta. Ela não pode ficar alta demais. E às vezes você tem até que sacrificar um pouquinho o contato entre uma engrenagem e outra.
Porque se ela ficar alta demais, a alavanca de corte, se ela ficar muito aqui, né, ela ficar muito alta assim, a alavanca de corte que está aqui embaixo não vai raspar na rampa, nessa parte aqui, ó. É essa parte que quando passa na alavanca de corte que desativa o gatilho, fazendo o semiautomático funcionar. Então, se essa engrenagem ficar muito alta, ela não vai entrar em contato com a alavanca de corte tá aqui e ela não vai desativar. Então a égua vai funcionar só no automático, tá bom? Então, o ideal aqui é manter sempre ela numa altura que ela consiga alcançar a alavanca de corte. Por último, para fazer o teste final, para você saber se está ok, coloca o pistão, não precisa nem colocar o cilindro, tá? Coloca ele no trilho normal e observa se a engrenagem, pressione ele reto aqui e observe se a engrenagem está no mesmo nível. Observa aqui que o pistão aqui está com a engrenagem praticamente, aqui não dá para apertar. Olha, observe. Esse é o jeito certo, o ideal. A engrenagem está com 100% de contato com a engrenagem do pistão. 100%. Ela ficou bem no limite, tá vendo? Não sei se dá para perceber daí, eu acho que não dá para perceber pelo ângulo. Não dá para eu virar para vocês verem. Mas ela ficou bem no limite e ao mesmo tempo ficou 100%, tá? Feito isso aqui, o seu serviço de shimmy está feito. Qualquer dúvida aí, pode entrar em contato com a gente. Tá no blog o nosso contato lá. Pode mandar um e-mail que a gente responde, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode postar aí também nos comentários do vídeo. Espero que possa ajudar. Não assim, mostrando aqui, eu levei esse tempo todo e já está pronto. Imagina só na hora de fazer, tá? Então é um serviço que requer paciência. Algumas vezes, as primeiras vezes aí, as primeiras tentativas podem dar errado. Vá fazendo, vai aprendendo os macetes. E é isso aí. Então aqui é o Diógenes, eu vou encerrando. Muito obrigado pela atenção aí. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. Estamos à disposição aí no blog também, no Tech Blog. E ao mesmo tempo estamos disponíveis lá no formulário de contato da loja. A loja é www.eidplus.com e o blog é www.eidplus.com/blog, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.